Oi. Oi, bom dia. Gustavo Bianchini. Meu Deus. Gabriel Bianchini, hoje, na aula, gente, que felicidade é essa? Natália, Bárbara. Ei, vocês estão me ouvindo? Camille, chegou primeirinho. Está me ouvindo, Camille? Oi, Kita. Ah, não, eu queria saber se você estava me ouvindo. Tô sim. Ah, então tá. Então, todo mundo aqui. Deixe-me ver, chegando mais alguém. Carol já admiti. Bom, estou feliz porque hoje eu estou vendo que nós temos até. Deixa eu ver quem mais que não tem vindo para eu ver se está aí hoje. Cadê? Não, Gabriel, né? Cadê o William? Apareceu? Não, né? Que bom. Iris, Bianca, tem alguém aí? Nada. Mas que bom que Gabriel está aí, né? Gente, então vamos começar. Bom dia. Estou doido para terminar essa parte de regência, porque... E também eu vou pedir a vocês para amanhã... Amanhã, tento fazer umas atividades do livro, deixe-me ver aqui logo, e eu estava olhando, tem umas atividadezinhas legais aqui no livro para a gente, vocês. Se bem que vocês têm o gabarito desse livro? Sim ou não? Camille, fala aí para mim. No livro de vocês tem o gabarito? Só das propostas. Ah, tá. A de sala não tem não, né? Não, só Então, proposta. vamos fazer o seguinte. Para amanhã, façam essa atividade da página 5, porque eu posso até colocar lá na Luzbook, mas aí até vocês olharem e tal. Então, vamos trazer o livro amanhã para a aula, que aí a gente corrige essa atividade aqui. A Babi falou um negócio certo. A gente só tem do livro as propostas, mas a de sala a gente também tem acesso. Ah, tem acesso? Ah, então Uhum. tá. Então a gente não precisa perder aqui com isso, né? Não vou falar perder tempo, mas então vocês poderiam fazer, e aí se tiver alguma dúvida, aí a gente tira aqui, tá bom? Então, olha, eu acho que eu aconselho fazer a atividade a página 5, que está muito boa. Depois, essa daqui que nós estamos, cadê? De regência. Que a regência aqui veio junto, se a gente bobear, você acaba se perdendo, né? Então, aqui está na página também, na página 5 mesmo, que está aqui, essas atividades são boas para vocês fixarem esse conteúdo, tá? E aí, qualquer dúvida, pode me perguntar aqui que a gente tira essa dúvida. E hoje nós vamos continuar, porque na página 3, eu não sei se vocês abriram o livro, tem os dois tipos de regência. Aquele que o verbo não muda o significado, né? Então, são os verbos que têm uma regência que muitas vezes nós falamos errado, mas o significado dele é sempre o mesmo, né? Agradecer, pagar, perdoar, ajudar, avisar, comunicar, chegar. Agora, tem verbos que, dependendo da regência, ele muda o
significado. Então, nós vamos terminar esses primeiros aqui, que não alteram o significado, para depois a gente entrar nesse outro aqui. E aí a matéria depois caminha bem rapidinho, tá bom? Então, deixa eu me abrir aqui logo o slide para a gente continuar, que eu sei onde nós paramos. Aqui. Nós paramos na última aula, nós ficamos aqui. Cadê? Namorar, chegar, esquecer, lembrar, informar, pagar, perdoar, verbo ajudar. Agora, morar, residir, acho que a gente não falou. Também não tem nada de anormal nele, não. É porque muitas vezes, quando a gente vai escrever, não sei se você... Opa, quem é que está aí? Só um pouquinho, tá, Gustavo? Alice. O que acontece? Às vezes, não sei se vocês já viram, não sei se vocês já preencheram algum formulário, aí está lá, residente à rua, situado à rua Augusto Pestana, situado à rua Monsenhor Pedrinha, onde você mora, residente à rua tal, não, quem mora, mora em algum lugar, quem reside em algum lugar, quem se situa em algum lugar, tá? Então, moro em Linhares, resido no Jardim Laguna, minha casa situa-se na rua, e não moro, claro, você não falaria moro a Linhares, mas tem gente que fala, moro a rua tal, resido a rua tal, né? E não é assim, resido, moro, situo, é verbo intransitivo e vai pedir a preposição em, tá? Então, quando você vai preencher lá que tiver residente, a rua Augusto Pestana, você já sabe que está errado, é residente na rua. Moro na rua. O batalhão fica situado na rua tal, e não na rua tal, tá bom? Então, alguma dúvida, só me pedir para falar. Agora aqui, vamos lá, analise as frases. Quais estão de acordo com a norma padrão? Brenda, hoje... a Brenda sempre está aí, né? Fala para mim, não pise na grama, não pise no tapete. Que situação complicada. Estava pisando em ovos. Por favor, senhorita, é proibido pisar a grama. Pessoas educadas não pisam o tapete com os pés sujos. Não pise aqui. Está molhado. Quais frases vocês acham que estão de acordo com a norma padrão? Nós nem vamos falar se está certo ou está errado, porque a gente já falou que no ato da comunicação não existe certo ou errado. Agora existe estar de acordo ou não, né, com a norma padrão. E aí, qual delas vocês acham que está de acordo? Fala lá. Primeira, vou colocar os números aqui só para ficar fácil aí para responder. Primeira, segunda, terceira, nem a terceira é 4, né? 5 e 6. Rapidinho, qual dessas vocês acham que estão corretas? Quais estão corretas? Falei, se estiver errado, não tem problema. A 6. Qual? Acho que a 6. A 6 está correta. Isso, Andrew. Não pise aqui. Está correta. Tem mais alguma, Andrew? Então, essa está certa. Vamos colocar aqui um Czinho de certo. Tem mais? Pessoas educadas não pisam o tapete com os pés sujos. Ela está certa ou está errada? O que você acha, Andrew? Ô, querida, não seria pisam no tapete? Então,
Aí também Camille falou, aí agora nós vamos explicar. Olha bem, gente, o verbo pisar é transitivo direto. E 90%, né, das vezes que a gente vê escrito, nós vemos com esse desvio. Não é não, Camille, é não pise o tapete mesmo. Ele não pede a preposição em, tá vendo? É sempre artigo. Então, não pise na grama está errada, porque colocou a preposição em aqui e não é transitivo indireto, é transitivo direto, tá? Menino, não pise no tapete. A mesma coisa, errada, porque colocou a preposição em aqui. Agora, que situação complicada. Estava pisando em ovos, da mesma forma. Não poderia ter, então ela também está errada. Por favor, é proibido pisar a grama. Correta, porque o verbo está como transitivo direto. E aqui e também está certa, porque não tem a preposição. Então, a primeira, não pise a grama, fazendo a correção. Menino, não pise o tapete. Que situação complicada. Estava pisando ovos. Ou então estava pisando os ovos, mas na verdade estava pisando ovos. Assim, né? Estava cheio dos problemas. E, por favor, senhorita, é proibido pisar a grama, correto, tá? Então, lembra, o verbo pisar, ele é transitivo direto. Ele não admite a preposição em. Que são, eu falo que os dois verbos que mais errados, assim, mais errados, né? Que as pessoas usam com mais frequência, desviando da norma padrão, é o verbo namorar, que as pessoas falam, ah, fulano está namorando com fulano, ou fulano está namorando com fulano, né? E esse verbo pisar. Você observa que até as plaquinhas que os jardineiros colocam, normalmente eles colocam não pise na grama, mas é não pise a grama. Ah, o atleta pisou o chão brasileiro e não pisou no chão brasileiro, tá? Ah, você está com os pés molhados. Pise a toalha para enxugá-los e não pise na toalha, tá? Então, lembra, pisar é transitivo direto e não transitivo indireto. Só para frisar, transitivo direto, tá? Qualquer coisa... Ui, Alice está chegando. É só falar. Bom, simpatizar e antipatizar. Gente, é muito rápido também. Quem simpatiza, a gente sabe que simpatiza com alguém. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. Simpatizo com Lúcio, antipatizo com meu professor de história. Agora, veja bem, a única coisa que nós vamos chamar a atenção é esse aqui, ó. Ele não é pronominal. Esses verbos não são pronominais. O que significa isso? É porque tem gente que fala assim, ó, ai, eu não me simpatizo com aquela moça. Nós não nos simpatizamos com aquela mulher. Tá vendo? Não, ele não tem pronome. E aqui embaixo, simpatizo-me com Lúcio. Está errado. Eu não posso colocar esse me aqui, tá? Antipatizo-me com meu professor de história. Errado também. Não pode haver o pronome. Ele não é pronominal. Então, eu tenho que falar, eu simpatizo com o professor de história, eu simpatizo com o diretor, eu simpatizo com o coordenador. Se eu colocar eu me simpatizo, aí eu estou errando. Aquela moça não, aí a gente também não nem usa, né? Mas porque vai ficar muito som, muito eco. Não se simpatiza comigo. Não, aquela moça não simpatiza comigo, tá? Então, não tem pronome. A única coisa com o verbo simpatizar é isso. Bom, agora nós vamos ver, nem coloquei o título, verbos que alteram o sentido, né? Dependendo da regência, eles alteram o sentido. E aí eu pergunto a vocês, os anteriores, tudo bem?
Alguma dúvida? Verbo pagar, ó, quem paga, paga a gente ou paga alguma coisa? Quem perdoa, perdoa a gente ou perdoa alguma coisa? Se você pagar ou perdoar coisa, transitivo direto. Pagar ou perdoar gente, indireto. Então, paguei o pão, perdoei o erro. Agora, paguei ao padeiro, perdoei ao errante. Nem é isso, mas ao homem, perdoei a mulher craseada. Tá, então, esses verbos que a gente fala que não muda o sentido, ele só tem a regência, o namorar, que não perde a preposição, com o pisar, que é transitivo direto. Então, são esses verbos que a gente ele tem uma regência e às vezes a gente erra. Mas aí agora não. Agora, se nós falarmos o verbo com a regência errada, nós vamos mudar o sentido dele. Porque, por exemplo, aspirar. O verbo aspirar, Camille, faça para mim um exemplo usando o verbo aspirar. Aspirei o perfume doce. Isso, aspirei o perfume doce. Corretíssimo, né? Por quê? Porque aspirar, no sentido que a Camille falou aí, ele tem, o aspirar tem o sentido de cheirar, de sorver, né? Então, quando ele tem esse sentido de cheirar, de sorver, ele é transitivo direto. Então, a moça aspirou o pó da mesa. Aspirou o ar poluído daquela sala e passou mal. Aspirei o perfume das flores. Ah, se fosse uma palavra feminina. A faxineira já aspirou a sala, sem crase. Sem crase, porque se no masculino deu o, no feminino vai dar a sem crase. Agora, quando dá ao no masculino, no feminino vai ser acraseado. Então, tá, a Camille deu-nos o exemplo com o verbo aspirar no sentido de cheirar. E aqui tem aspirou o ar puro da manhã. Então, sorver, inspirar, cheirar, né? E também aí você pode usar na redação. E aqui em cima, normalmente, só se você usar seu tema for poluição, e aí você pode colocar lá, né? Muitas pessoas, como consequência. Falar nisso, eu tenho de ver, esqueci. Amanhã, a aula de redação, eu vou lembrar disso, que alguém me pediu para trabalhar assim, como que eu estruturo um texto de causa e consequência. Eu não posso me esquecer para preparar para amanhã. Depois eu anoto. Mas então, ó, você pode colocar lá, né? Por exemplo, como consequência, as pessoas que aspiram o ar poluído durante muito tempo acabam desenvolvendo doenças pulmonares. Então, aí você vai colocar as pessoas que aspiram o ar e não ao ar. Se você colocar ao, você vai errar e vai mostrar que você não sabe a regência do verbo e vai alterar o sentido, né? Agora, ele pode, aqui você pode usar tranquilo também, ele pode ter o sentido de almejar, pretender, objetivar. Aí ele é transitivo indireto e pede a preposição a, tá vendo? Então, aqui, ó, esta era a vida a que aspirava. Porque se eu falar esta era a vida que aspirava, é como se ele tirasse a poeira da vida, como se ele cheirasse a vida. Mas aqui está no sentido de desejar, né? De almejar. Então, aqui, ó, o pai aspira, ó, se eu colocar o sucesso do filho, o que vai acontecer? O pai aspira o sucesso do filho. Qual é o sentido aí? O que ele está querendo dizer com isso? Vai, estou esperando alguém me responder aí.
O pai sempre aspira ao sucesso do filho. Brenda, tá certo E ou ele tá sempre, errado? Vai, eu vai, acho, Camila. eu acho que tá certo, porque dá o sentido dele sempre desejar o sucesso do filho dele. Tá, isso aí, tá? Peraí. É nesse sentido que ele está querendo dizer. Ele está querendo falar que, né, todo pai aspira ao sucesso, assim, está querendo dizer que todo pai deseja, almeja o sucesso do filho, não é isso? Mas a forma como eu escrevi está correta? O pai sempre aspira o sucesso do filho? Então, Camille, aí, quando ele coloca o pai sempre aspira o sucesso, o aspirar, o, tá vendo? Aspirar, o, está no sentido de cheirar, sorver. Porque no sentido de almejar, eu preciso colocar Uau! Isso, eu preciso de colocar a preposição a, tá vendo? Eu preciso de colocar essa preposição, porque se eu não coloco, muda o sentido. O pai sempre aspira ao sucesso do filho. Aí sim, ele almeja, tá vendo? Aí ele deseja, ele objetiva. Agora, se eu colocar o, aí vai como se eu estivesse cheirando, sorvendo, sugando, tá? Então, é esse cuidadozinho que vocês têm que ter com o verbo aspirar. Porque se você não usa a regência correta, você muda o sentido do verbo. Então, governo, aspirando. Aí, se eu colocar o governo aspirando à melhoria do país, ou a melhoria da economia do país, então, o governo aspirando à melhoria da economia do país. Então, se eu colocasse aspirando à melhoria. E aí, certo ou errado? Vai Tem que ter lá, a com gente. crase. Isso aí. Tem a crase, né? Porque se eu colocasse assim, estaria naquele sentido que a gente viu, né? Então, a melhoria do país. Que toda vez que der ao no masculino, o feminino é craseado. Tá? Só vocês se lembrarem disso aqui, que vocês não vão errar crase de jeito nenhum. Bom, então já falamos. Aspirar pode significar cheirar, sorver ou desejar. A diferença, quando ele significar cheirar, sugar, ele não pede preposição, é transitivo direto. Então, você vai usar o ou a. No sentido de almejar, desejar, objetivar, ele é indireto, que você vai usar ao ou a craseado, né? Agora, assistir, a mesma coisa. Acho que já estão careca até de saber disso. Então, rapidinho, o assistir, ele tem 4 significados. Olha bem, 4. Meu livro trouxe 4. 4, ele pode significar ver, presenciar, ele pode significar dar assistência, ele pode significar caber, né, pertencer, e ele pode significar morar, residir. Então, 4 sentidos, cada um com a sua regência, né? Se bem que 2 aqui tem a mesma regência. Vou repetir? Não. Então, vamos lá. No sentido de ajudar, transitivo direto. O pai assiste o filho nas lições de casa. Os pais assistem os filhos nas lições de casa, ou seja, ajudam, dão assistência, tá vendo? O médico assistiu o paciente que chegou desmaiado. Então, ele deu assistência, ajudou, socorreu. A professora assiste o aluno durante a aula, ela dá assistência. O técnico assiste o jogo, porque ele dá assistência, ele troca jogador, ele briga, ele xinga, ele fala.
Então, ele dá assistência. Então, ele assiste o jogo. Agora, nós que sentamos aqui e ficamos olhando, então aí nós assistimos no sentido de ver, de presenciar. Aí ele é transitivo indireto. Tá vendo? Os torcedores assistiram ao jogo pela TV. Ou então, os jogadores assistiram ao jogo no bar da esquina. Por quê? Porque eles só sentaram e olharam. Aí, ele é transitivo indireto e ele pede preposição a. Tá? Aí eu falo, por exemplo, eu assisti ao culto, à celebração. Aí, quando eu falo eu assisti ao culto, aí se eu falar a celebração, então vai ser craseado, tá vendo? Porque aí o verbo, se eu não colocar a crase, vai ficar artigo. Então tá errado. Assistir a celebração, assistir, a novela, tá vendo? Assistir a TV, tem gente que fala, eu não gosto de assistir TV. A maioria fala assim, eu não gosto de assistir TV, eu não gosto de assistir televisão. Eu gosto mais de ficar lendo, gosto mais de ficar no computador, gosto mais de ficar no celular. Então, eu não gosto de assistir a televisão, tá vendo? Craseado. Então, toda vez que tiver no sentido só de ver, presenciar, transitivo indireto, pede a preposição a. Alô? E no sentido de caber, caber assim, pertencer, aí também ele é transitivo indireto. Assiste ao homem tal direito. Ou então eu poderia falar assim, a greve é um direito que assiste ao trabalhador. Ou seja, é um direito que pertence ao trabalhador. E a greve é um direito que assiste ao trabalhador. Uma educação de qualidade. Educação de qualidade, segurança e saúde são elementos que assistem ao trabalhador, ou seja, que pertencem ao trabalhador. Porque geralmente nós usamos mais o verbo pertencer, não é? Mas se você, eu quero fazer diferente, já escrevi pertencer, aí eu vou mudar. E por que você aprende isso aqui? Você está vendo? É para você variar seu vocabulário. Você já usou pertencer, aí agora você não vai mais usar o verbo pertencer, você pode usar o verbo assistir. Aí só que lembre-se de que se eu uso o verbo assistir no sentido de caber, pertencer, ter direito, aí ele é transitivo indireto, não é? Então, uma educação de qualidade é um direito que assiste a qualquer cidadão brasileiro. Então, que pertence a qualquer cidadão brasileiro. Tá? E aí, craseado, lembre-se, ao no masculino, a craseado no feminino. E esse aqui que quase a gente não vê mais, pelo amor de Deus, ninguém vai usar mais, né? Mas por que a gente fala dele? Porque, de repente, aparece um texto lá no Enem. E aí, em vez do escritor usar o verbo morar, residir, ele usa o verbo, o Machado de Assis, por exemplo. Um clássico, naquela época, era comum usar o verbo assistir no sentido de morar. E aí você pode não entender o texto porque você não sabe o significado da palavra. Então, por exemplo, naquele tempo, vamos pegar um trecho de Lucília, né? Naquele tempo, Lúcia assistia na rua Teresa, no centro do Rio de Janeiro. Assistia na rua Teresa. Aí você vai falar, assistiu o que na rua Teresa? Não é? Porque nós não estamos mais acostumados a usar esse verbo no sentido de morar. A gente fala, Lúcia morava na rua Teresa. Só que o Machado de Assis pode
José de Alencar pode escrever. Assistia na Rua Teresa, ela assistia em São Paulo, ela assistia no Rio de Janeiro. Toda vez que tiver a preposição em, ele é transitivo, ele é intransitivo e tem o sentido de morar. Assistiu em Maceió por muito tempo. Quer dizer, morou em Maceió por muito tempo, tá? Então, revisando, o verbo assistir pode significar ajudar, dar assistência, transitivo direto, você vai usar o artigo o ou a, ou nada, né? No sentido de presenciar, ver, ele é transitivo indireto, e você vai usar a preposição a. Ao para o masculino, acraseado para o feminino. No sentido de pertencer, caber a alguém, também transitivo indireto. Pede a preposição a. Alimentação é um direito que assiste a todo cidadão, que não assiste todo cidadão. Se eu colocar é um direito que assiste todo cidadão, está errado, né? Aí é de socorrer, então assiste a todo cidadão. E no sentido de morar, a preposição em. Qualquer coisa é só falar, tá? Se tiver não entendendo, uma respiradinha. E aí, estão estudando, gente? Sim. Brenda, você tá estudando, Brenda? Ô, Brenda, o que você está fazendo aí agora, Brenda? Camila, eu acho que é só você. Cadê o Murilo? Não está aí hoje, não? Ó, tô dando uma quebradinha para vocês descansarem a cabeça aí. Murilo, Eu tô aqui, Kita. você estava dormindo? Só os primeiros 10 minutos da aula. Ah, agora, depois você acordou. Acordei. Porque eu não estou ouvindo você falar nada, viu, doutor? Só a Camille que está aí, coitada, me dando suporte. Cadê a Brenda, a Natália? Aposto que a Natália está lá com aquele dedinho dela, ó, só na tecla do celular. Não é, Natália? Não, Kita. Oh, que mentir para a velha é pecado, hein? Oh, menina, é pecado dobrado, hein? Cuidado. Então tá, vamos continuar, só para vocês acordarem. Eu sei que essa matéria é meio cansativa, mas é interessante porque muitas vezes a gente fala errado e não sabe nem o que está falando, né? Então você perde ponto lá na redação pela ausência de uma frasezinha que você não sabe a regência do verbo. Então, o verbo agradar, por exemplo, olha, ele também tem dois significados. Ele pode ter o sentido de ser agradável, né, causar prazer, aí ele tem uma regência. E tem um outro sentido que hoje a maioria não usa. Antigamente, as pessoas falavam assim, vamos dar um agradozinho para fulano de tal. Olha, um agradozinho era um dinheirinho. Eu lembro que a gente ia na casa do avô, aí o avô falava, dá um agradozinho para ela, aí é um dinheirinho. Ou então era uma galinha, ou então era um ovo, tá vendo? Mas a gente sempre ganhava alguma coisa. Mas então, o agradar, ele pode ter o sentido de causar prazer na gente, satisfazer, estar de acordo com a nossa expectativa. E pode significar, eles falam animar, né? Que é acariciar, acarinhar. Então, ó, aí ele é direto. Agora, veja, o serviço daquela empresa agradou a todos os clientes. Poderia falar, o show, como é que escreve show? É assim, né, Natália? O show não agradou. Aí eu vou falar, eu quero colocar homens, não, rapazes, moças. Como é que eu vou colocar aqui? Vai lá. O show não agradou. Natália, como você falaria? Vai, minha neguinha. Se tiver errado, não tem problema não. Saber que aqui a gente erra, a gente acerta. O show não agradou. Rapaz, aqui pontinho, pontinho, pontinho. Rapazes.
Gente, esses dias eu fui parabenizar a menina lá no Facebook pelo casamento dela. Vocês acreditam que eu escrevi felizes, com Z no final? Rapaz, olha, na hora que eu enviei, eu vi, falei, meu Deus. Aí depois embaixo coloquei feliz, mas ainda tinha ido erro. Vamos lá. Não agradou os rapazes, nem tá. E aí, o que vocês colocariam nesses pontinhos aí? O show não agradou. Ai, como eu queria estar na sala, porque eu ia falar bem. Aos rapazes, nem às moças. O as das moças é craseado. Isso, aos rapazes, nem às moças. Perfeito, é isso aí que eu queria. Tá vendo? Porque se eu colocar o show não agradou os rapazes, aí vai ser de fazer carinho, de acariciar, viu? Agora, nem as moças sem a crase ficaria do mesmo jeito. O resultado da avaliação não agradou os alunos. E tem muita gente que fala assim, hein? Ó, a fala do Danilo não agradou os alunos, ou a fala do Danilo agradou os alunos. Não é assim, porque se eu falar não agradou ou agradou os alunos, é que acariciou, fez carinho, tá vendo? Não é isso. Você aí é de satisfazer. Então, a fala do Danilo agradou aos alunos, mas não às alunas. As alunas com crase, aos alunos, aí com a preposição a. Muito bem. Então, aquele show não agradou a plateia. Com crase, porque se eu colocar sem a crase, vai ser artigo. E aí vai estar no sentido de acarinhar, acariciar. Agora, ó, agradar no sentido de amimar, acarinhar, é transitivo direto, não exige preposição. Por ser bom pai, não deixava de agradar o filho bem-quisto. Então, não deixava de agradar o filho. Aí seria acariciar, né, fazer carinho, tratar bem, tá? Então, lembre-se disso. Normalmente, nós usamos no sentido de satisfazer a nossa vontade, a nossa expectativa. Você fala, poxa, esperei tanto por aquele show e ele não agradou, não me agradou, tudo bem, porque o me pode ser transitivo direto ou indireto, né? Agora, se você usar o ninguém, no entanto, ele não agradou ninguém. Não, no entanto, não agradou a ninguém. Agora, o verbozinho chato é esse chamar. Vamos ver se vocês acham também? Porque chamar, na verdade, você nunca vai errar. E ele tem um monte de formas para você usar. Bom, quando você quer chamar no sentido de fazer vir até você, né? Invocar, fazer chegar até você, aí ninguém fala diferente. O filho chamou pelo pai. Agora, quando o verbo chamar possuir o significado de invocar, será acompanhado da preposição por. Ou seja, será transitivo indireto. O filho chamou pelo pai, tá? Chamou pela mãe. Agora, vamos aqui. Quando o verbo chamar possuir o significado de fazer vir, convocar, será um verbo transitivo direto. Aí, ó, chamaram todos os funcionários para a reunião. Vamos ver a diferença? Ó, invocar, por exemplo, você está numa situação ruim. Então, fala, o menino estava caindo, aí ele gritou pelo amigo. Quer dizer, estava chamando, estava invocando, pedindo ajuda, nesse sentido aqui. Agora, aqui seria normal. A menina chama a mãe para dar-lhe a toalha. Eu chamei meus alunos para assistirem à aula. E aí, assistirem à aula? Como eu escrevo, hein?
Chamei meus alunos para assistirem à aula. Como vai ficar esse a aula? Com ou sem crase? Camille, vai lá. Pensando, Kita. Não, não pensa não, fala. Sem Chamei... crase. Como? Sem crase. Ó, chamei os alunos para assistirem à aula. A aula, não com crase. Com crase, porque é ver presenciar, não é? Porque se eu falar... Agora também eu posso falar assim, para assistirem à aula, para dar uma assistência, para me ajudar, igual nessa época aqui de tecnologia, eu posso chamar para assistir, para me dar assistência mesmo, né? Mas aí, ó, vamos ver aqui, porque ninguém também vai, você não vai usar esse verbo em todo esse sentido. Ó, eu posso falar, chamei João covarde, chamei João de covarde. Chamaram Ana louca ou chamaram Ana de louca? Está certo do mesmo jeito, tá vendo? Eu poderia falar, chamaram ao Ronaldo fenômeno ou chamaram ao Ronaldo de fenômeno. Tá vendo? Então, de qualquer forma que você usar, porque normalmente fala assim, nossa, chamaram Kevin de gatão. Eu falo, chamaram Kevin de gatão, ou chamaram Kevin gatão, ou chamaram ao Kevin gatão, ou chamaram ao Kevin de gatão. Tá vendo? Chamaram Camille bonitona, chamaram Camille de bonitona, chamaram a Camille com crase bonitona, ou chamaram a Camille com crase de bonitona. Viu? Então, esse verbo chamar, do jeito que você usar, vai estar certo. Por isso que eu falo que é um verbo que ele tem um monte de regência, só que você pode, assim, o que é que pode acontecer? Ah, você vai fazer vestibular. Chega lá, aparece. Chamei João covarde. Assinale a alternativa que que está correta de acordo com a norma padrão. Então, número 1. Chamaram Maria inteligente. Chamaram Maria de inteligente. Chamaram Maria... Vou colocar menina. Chamaram menina inteligente, chamaram a menina inteligente, chamaram a menina de inteligente, chamaram a menina craseado de inteligente. Aí estão corretas as alternativas. 1, apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 1 e 2, todas. Então, todas estão corretas, porque você já sabe a regência que o verbo chamar tem e ele aceita todas as formas, né, possíveis, com predicativo sem preposição, com predicativo com preposição, como objeto indireto, né, que chamaram ao Ronaldo, mais o predicativo, e o objeto indireto, mais predicativo precedido de preposição. Então, a gente fala, porque se aparecer a questão, você viu que do jeito que ela vier, ela está certa, né? E para a gente parar, deixa-me ver quantos verbos. Deixa eu ver aqui que eu estou com o livro aberto. Custar. Depois tem o implicar, precisar, querer e visar. Nós não vamos morrer hoje por eles. Amanhã a gente termina, só falta um treino. Bom, custar, gente, pode ter o sentido de valor, dinheiro, preço, e pode ter sentido de ser custoso, demorado. Nós falamos corretamente quando é sentido de valor. Por exemplo, o pão custou R$2, a camisa custou R$30, o leite está custando R$4,50. Tá vendo? Então, aí é normal. Agora, quando você usa no sentido de
demorar, ser lento, aí é que as pessoas usam errado. Geralmente as pessoas falam assim, eu custei entender o que ela estava falando. Nossa, Paulo custou para entender o que a professora estava explicando. Tá vendo? Aí está errado, porque quando você fala eu custei, é como se você estivesse se dando valor. Paulo custou é como se estivesse dando valor a Paulo. Viu? Então, qual é o certo? O certo é sempre na terceira pessoa. E o que vai variar é isso aqui, ó. Custou ao jovem abrir mão do seu desejo. Ó, custou-me, tá vendo? Custou-me entender o processo, tá vendo? Custou-nos, aí eu já sei que somos nós. Custou-nos entender. Custou-lhes entender. O que vai variar, se sou eu, se é ele, se somos nós, é o pronome. Agora, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa. Gente, mas pode ser no presente também. Custa-me acreditar, tá vendo? Que ela fez isso. Custa-me acreditar. Custa-nos, tá vendo? Acreditar. Custa-lhes acreditar. Porque se eu falar, eles custaram acreditar, está errado, de acordo com a norma padrão, né? Não está correto, tá? Então a gente para aqui, porque se vocês têm aula, eu também tenho, tá? E aí, se Deus quiser, amanhã eu vou Ô, falar da Kita, redação. Oi, fala. eu tenho uma dúvida, assim, tipo, não é da matéria, não, é só mais uma pergunta. Eu Tá. tava olhando aqui no meu caderno, as minhas anotações, e eu vi que a gente tinha parado em ir, chegar e vir. Você falou mais depois disso? Não, não. Então, peraí. Então, é bom você falar ir. Chegar e vir. Tá louca? Aí. Aqui é Aham, mesmo? Então, sim. eu pulei isso aqui tudo. Aham. Esquecer de lembrar, informar. Ah, meu Deus. Pagar e perdoar. É por isso que eu tava estranhando, que eu não tinha visto esse verbo ajudar ainda, não. Né? É, Bom, então, eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu volto neles, com certeza. E aí pego esses outros três e eu falo aqui e vejo um pedacinho de redação, tá bom? tá. Não, mas nós temos aula quarta-feira também, não tem? Não sei, acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, hein? Só para eu... Cadê que eu tenho? Danilo. Só para eu me certificar aqui, já para planejar certo. Hoje é Tem, terça. Kita. Tenho. Uhum. Quarta-feira. Ah, então dá tranquilo da gente fechar tudo isso e ainda eu faço. Então eu faço o seguinte, amanhã eu termino essa matéria e na quarta eu falo redação, né? Para não misturar, tá certinho, tá bom? Então tá, obrigada, Camila. É isso mesmo, quer dizer, porque tem vocês e tem o pré. Aí, às vezes, eu atraso aqui, adianto lá, às vezes eu adianto aqui, atraso lá e eu posso ficar meio perdido. Não, Tá? beleza, de boa. Então tá, muito obrigada. Tchau, gente, eu já Tchau. anotei aqui, tá? Tchau. Participante, tchau. E faça favor de amanhã participar, hein, doutor? Eu estou vendo que a única que eu estava aqui a Samuel está aí ainda, Kevin, eu estou vendo que... Ué, por que a Alice duas vezes? Aqui, ela entrou e saiu duas vezes. E estou vendo que a Beatriz, que não apareceu mesmo. Gustavo, cadê o... Ah, tá aqui o Gustavo, que é o outro está aqui. Quem eu estava querendo saber? A Ana Flávia faltou, a Isadora faltou, a Bia, a Isabela. Tá bom. Falou então, gente. Fica com Deus.